Oi pessoal, tudo bom com vocês? Professor Júnior aqui mais uma vez para as nossas aulas de biologia. Bom, como você está sabendo, a aula de hoje é uma aula diferente, uma aula que vai ter um pouco mais de tempo, diferentemente das aulas que a gente passou pelo ECLES, que eram aulas mais curtinhas, porque essa aula de hoje é uma aula revisional do conteúdo do processo de avaliação seriada, do PAS na UEM. Você teve os conteúdos da terceira etapa do terceiro ano no decorrer desse ano de 2020, né, que passou. E aí agora em fevereiro vocês estarão fazendo a prova do PAS. Então nós resolvemos fazer essas aulas, essa sequência de várias aulas para ajudar vocês a ser um lembrete na hora de estudar. Como assim? Bom, esse vídeo, a intenção dele não é necessariamente você assistir ele inteiro, ou seja, assistir inteiro de uma vez só, e sim você ir pausando esse vídeo e ir estudando conforme a gente vai falando. Por quê? Porque não vai dar tempo aqui, nesses 50 minutos que a gente tem, para falar sobre todos os conteúdos passo a passo, né? Embora nós tenhamos o conteúdo do terceiro ano que foi feito no primeiro semestre de 2020. Então, o primeiro bimestre e segundo bimestre foi todo o conteúdo que nós temos no terceiro ano. Por quê? Do terceiro bimestre e o quarto bimestre, ou seja, o segundo semestre, você tem um conteúdo revisional preparando você para o vestibular, tá? Mas a intenção nossa aqui é preparar você para o PAS. Então o PAS, ele abrange apenas o conteúdo que foi programático para o terceiro ano, exclusivo do terceiro ano, que é o conteúdo de genética, o conteúdo de evolução e o conteúdo de ecologia. Então são esses três conteúdos que a gente vai estar pincelando aqui. Então, em alguns momentos que a gente estiver falando sobre alguns termos, algumas dicas para você dar uma olhada, estudar e pegar a sua apostila, você tem que pausar esse vídeo, dar uma olhadinha na sua apostila, revisar, grifar, anotar o que eu acabei de falar. Ah, é verdade, ele mandou dar uma estudada nessas páginas aqui, então eu vou dar uma olhadinha aqui. E depois você dá o play de novo, continua. Não, ele falou uma coisa aqui que eu não estou lembrado direito. Você pausa, corre lá na sua apostila e segue. Na sua apostila ou qualquer outro livro que você esteja usando para tá estudando aí para essa prova do PAS, né? Você já tem a sua nota do primeiro ano, você já tem a nota do segundo ano, então sabendo qual é a nota de score, a nota de corte dos vestibulares, você tem uma noção de quanto você precisa alcançar da somatória dos 3 anos para você poder ingressar na UEM através desse processo de avaliação seriada. Então, a sua nota, dependendo de como foi o primeiro e o segundo ano, a primeira e segunda etapa, talvez você precise estudar muito agora e talvez você não esteja tão interessado em estudar. Mas essa aula vai ser para poder te ajudar a tirar uma boa nota. Então, mesmo que você já foi bem na primeira etapa, segunda etapa, dá um jeito de tirar uma nota, arrebentar na prova para você poder chegar com uma nota legal lá e realmente conseguir entrar no curso que você desejar, tá bom? Então vamos seguir. Bom, talvez o segmento nosso aqui seja um pouquinho diferente do segmento que está na sua apostila, tá? Mas todo o conteúdo que vai estar caindo na prova do PAS tem na apostila de vocês, tá bom? Então, no primeiro e segundo bimestre, principalmente o primeiro bimestre, ele é inteirinho sobre genética, a gente trabalhou genética o tempo todo. E o segundo bimestre, nós trabalhamos tanto a evolução humana, a evolução em geral, né? E também na parte de ecologia, tá bom? Na parte de ecologia. Bom, o que a gente precisa saber sobre a genética, né? Bom, no meu conteúdo programático aqui, primeira coisa, obviamente, é você conhecer as leis mendelianas, né? Nós temos a primeira lei e a segunda lei de Mendel. Então, o que diferencia principalmente a primeira da segunda lei de Mendel? Bom, a primeira lei de Mendel, nós estamos trabalhando com apenas um único caráter,
né? Então a gente está falando da cor da pele, da cor dos olhos, da cor do pelo, do tamanho da cauda. Sempre é um caractere apenas, tá? E esse caractere, obviamente, ele pode ter características diferentes. Se a gente estiver falando do tamanho de uma orelha, a gente está falando de tamanhos diferentes, mas é o caráter orelha que a gente está trabalhando. Então é aquele quadrinho de Pinet que você está vendo aqui do ladinho, ó. Aquele quadrinho que você tem 4 possibilidades. Então lembrando que quando você tem um gameta masculino e um gameta feminino, né, você vai ter ali um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe, certo? Então, nessa junção, nessa produção, você pode ter ali o indivíduo, ele tem 2 cromossomos para cada característica, certo? Então, você tem um cromossomo que veio da sua mãe e um cromossomo que veio do seu pai para cada característica. Então, em um par de cromossomos, obviamente, você tem vários caracteres, né? Mas são características que às vezes podem ser iguais, que a gente chama de características homozigóticas, porque a mesma que veio do pai é a mesma que veio da mãe, ou características que são heterozigóticas. Então veio uma característica do pai e uma característica da mãe diferenciada. Então a gente chama de indivíduo heterozigoto. Então quando você tem esse quadrinho aqui, você tem que simplesmente lembrar que o seu pai, ou você, sua esposa, seja o que for que você estiver analisando, ele sempre vai ter uma célula com esses 2 cromossomos. E ele pode produzir espermatozoides com um cromossomo ou com outro. Então você sempre vai testar as possibilidades da prole que pode ser gerada. Então o famoso azão, azinho, azão, azinho, que você faz aqui nesse exemplo, você simplesmente está fazendo o quê? Você está pegando ali o azão, que pode ser um espermatozoide, o azinho, que pode ser um outro espermatozoide, que foi produzido ali na hora da meiose. Né? E o azão azinho da mulher pode ter sido produzido um óvulo com azão ou produzido óvulo com azinho. Então você testa todas as possibilidades. Então essas 4 possibilidades que ficam aqui, na verdade não é que o indivíduo vai ter 4 filhos, e sim em cada nascimento ele pode ter as probabilidades que você tem descritas aqui, né? Que no caso do exemplo aqui, você tem ali 75% de chance de nascer com a característica dominante e 25% de nascer com a característica recessiva. Ou se a gente analisar o genótipo, a letra, ele tem 25% de chance de nascer homozigoto dominante, 25% de nascer homozigoto recessivo e 50% de chance de nascer heterozigoto. Tá? Então você sempre vai utilizar a porcentagem ou o fracionário para poder usar como respostas. Tá? Então o que você acaba tendo? Você acaba tendo o resultado na prova da UEM de um cruzamento. Eles falam lá, quando cruzou o indivíduo tal com o indivíduo tal, ele deu a probabilidade de nascer tal. Então o que você tem que fazer na hora? Ou você tem mentalmente esse quadrinho na cabeça, né, faz na cabeça, né, mentalmente, ou você simplesmente pega do lado da prova, faz o quadrinho de Pinet rapidinho, né, ou Pinet ou Punet, cada um fala de uma forma. Você faz do cantinho ali, né? E aí você já tem a sua resolução, tá? Então evite às vezes ficar muito tempo parado, pensando, jogando imagem para cá e para lá. Não, joga no papel, vai lá e faz e manda ver, entendeu? Agora a segunda lei de Mendel, o que ela diferencia? A segunda lei de Mendel, ela aumenta as possibilidades, como você está vendo aqui, ó. Nesse quadro aqui nós temos 16 possibilidades. Por quê? Porque ao invés de você trabalhar com um único caráter, você trabalha com 2 ou mais caráteres, né? Então você vai estar trabalhando com um indivíduo que tem o olho, a orelha comprida e orelha e cauda, 2 caracteres, certo? E aí isso pode ser simplesmente de tamanhos diferentes, pode ser heterozigoto, homozigoto, recessivo, homozigoto dominante, entendeu? Então, em diferente, você vai estar trabalhando com 2 ou mais caracteres. Então, você pode ter 16 possibilidades quando a gente está trabalhando com 2 caráteres, né? 2 caracteres. Então, você está trabalhando com altura e largura de um tronco de uma árvore, né? De caule de uma árvore, né? Do tipo tronco.
Ou você simplesmente está trabalhando com 3 caracteres, né? Você está lá trabalhando com a altura do caule, largura do caule e quem sabe a textura do caule, tá? Então você tem aí 3 caráteres. Obviamente você vai aumentar as possibilidades de nascimento e o quadro de Pinet acaba ficando maior. Então é isso que você tem que ver dessa diferenciação. Aí quando a gente estudou a parte de segunda lei de Mendel, nós estudamos também as probabilidades. Então nós tínhamos 2 regras de probabilidade. A regra do E, que é quando você tem assim a pergunta: ah, eu quero saber a porcentagem que vai nascer um indivíduo com a característica X e a característica Y. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um quadro de Pinet da primeira lei de Mendel com 4 possibilidades da primeira característica, né, com heterozigose, e o quadro de Pinet da segunda característica. Por quê? Porque daí você vai simplesmente multiplicar essas características, certo? E isso é a regra do E, vai multiplicar as frações, tá? Agora, se for regra do OU, a gente vai falando assim, ah, ele sai com essa característica ou aquela. Então, as 2 frações que der o resultado, você vai fazer o quê? Você vai somar, tá bom? Então, na apostila de vocês têm exemplo lá, que a gente falou em sala de aula até mesmo, sobre o dado, né? Então, quando você tem lá a possibilidade, ah, eu quero saber qual é a possibilidade de eu jogar o dado e sair o 3 ou o 6. Então, você sabe que para sair o número 3, ele tem 1 em 6 possibilidades. Para sair o número 6, ele tem 1 em 6 possibilidades. Então, você vai fazer o quê? Você vai somar essas probabilidades. Tá? Agora, no caso do mesmo exemplo, qual é a chance de sair o 3 e o 6? Então, é 1 em 6 vezes 1 em 6, porque a regra do E, ela faz o quê? Ela multiplica, tá bom? Então, essas 2 regras de probabilidade é importante. Assim que nós estudamos essa ideia de probabilidade, nós também estudamos os alelos múltiplos e a parte de genética relacionada aos grupos sanguíneos, tá? Então os grupos sanguíneos também são questões que acabam caindo, porque você tem lá indivíduo com sangue A, indivíduo com sangue B, eles são heterozigoto, qual é a probabilidade de nascer um filho O, por exemplo, certo? Então você vai ter que fazer esses quadros de Pinet na apostila de vocês. Vocês têm todos esses genótipos de tipo sanguíneo. Então, tipo sanguíneo e exercícios com tipo sanguíneo envolvendo a genética, ele vai cair o tempo todo no PAS. Então não vai achar que ele vai simplesmente, ah, peraí, será que vai cair lá se esse fulano pode doar para esse? Pode até cair, mas a maior probabilidade é juntar exatamente a genética. Né? Então, qual é a chance do pai que tem essa característica de ter filho assim? Então, você simplesmente vai fazer o quadro de Pinet utilizando esses genótipos que você está vendo aqui na telinha, tá bom? Então, é o mesmo que você tem, é o mesmo imagem que você tem lá na sua apostila. Então, dá uma olhada, é importante nisso aí. Além disso, nós estudamos também as interações gênicas, né? Então, epistasia dominante, epistasia recessiva. A epistasia é quando você tem um gene epistático, tá? Que é quando um gene, ele bloqueia a ação de um outro gene. Então, você tem lá uma epistasia dominante, você tem lá, se apareceu o azão ele é epistático. Então, toda vez que você fizer um quadro de Pinet, que o indivíduo aparecer com azão, ele vai inibir as outras características de aparecer. Né? Então você vê muito falando exercícios assim relacionados à cor. Então, o gene epistático ele vai inibir a produção de pigmento. Se inibir a produção de pigmento, o indivíduo só pode ser albino. Vai nascer branquinho, com a pelagem branca, olho azul, sei lá, entendeu? Então, agora se for o gene, a epistasia recessiva, é quando aparecer o gene recessivo. Então, o gene recessivo é quando ele aparece em homozigose. Né? Bezinho. Bom, agora é epistático, então ele bloqueou, entendeu? Então, dessas 2 que você tem que lembrar. Outra coisa que nós falamos bastante foi a herança quantitativa. A herança quantitativa
ela já é uma ideia diferente da primeira e segunda lei de Mendel. Por quê? Porque você vai ter a variação de maior expressividade de um gene e da menor expressividade de um gene. Lembra que nós trabalhávamos aqui com essa curvinha chamada de curva de Gauss? Então o que você tinha na curva de Gauss? Você tinha, quando o indivíduo era totalmente dominante, o genótipo dele, as letrinhas eram totalmente dominantes, você tinha o quê? Você tinha a maior expressividade de um gene. Então vamos supor que a gente estivesse falando da altura de uma planta, né? A altura máxima dela seria de 1 metro e a mínima seria de 30 centímetros. Então a altura máxima seria quando o indivíduo viesse com todo o seu genótipo dominante, azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão, desão, desão, depende da quantidade de genes para isso. E a menor expressividade é quando o indivíduo aparece com todas as letras minúsculas. Então, azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, certo? E aí os intermediários é quando apareceu um azão, né? Então você vai acrescentar uma característica ali naquele azão, entendeu? Aumentou a altura, aumentou um gene dominante, ou a gente chama também de gene expressivo. Então você tem um aumento de altura. Então, conforme vai aumentando as letras maiúsculas, que são genes dominantes, você vai tendo o aumento de altura, tá? Então, isso é uma boa para você poder dar uma revisada nessa curva de Gauss. E o interessante é que a herança quantitativa você consegue fazer com esse triângulo aqui, ó, tá vendo, ó? Triângulo de Pascal, né? Exatamente, aquele, eu lembro que eu expliquei para vocês, e a hora que eu mostrei o triângulo de Pascal, todo mundo, não acredito que era só fazer isso. Realmente, o triângulo de Pascal, ele ajuda muito a você já ter ideia ali da herança quantitativa e vai poder te ajudar bastante. Outra parte que nós falamos também foi do linkage ou linkage, né, que seria a ligação gênica. Tá? Então, os exercícios de ligação gênica, você tem que lembrar o seguinte, que a ligação gênica é quando você está trabalhando com uma determinada característica e essas características, na verdade, no plural, elas estão no mesmo cromossomo. Então, quando elas estão no mesmo cromossomo, elas estão em alturas diferentes do cromossomo, a gente chama de genes ligados. Por quê? Porque eles acabam tendo as suas características no mesmo cromossomo, então o cálculo de genética ele é diferente. A união, a troca de genes, ela acaba sendo diferente. E o que você tem que lembrar? Vamos supor que o meu dedo aqui é um cromossomo, certo? Então você tem um gene que está aqui na ponta e o outro gene aqui na ponta. Então, para ele poder realizar o crossing over ou a recombinação gênica, eles são mais fáceis de juntar ali o material genético e separar e fazer a troca e aumentar a variabilidade genética. Se os genes estiverem ligados muito próximos, eles são mais difíceis de serem trocados durante o crossing over. Para lembrar de crossing over, você tem que entender que o crossing over ele não acontece em todas as meioses para a produção de gameta. Acontece em apenas 20% das meioses acontece o crossing over, ok? Outra parte da genética que nós trabalhamos também seria a parte de determinação sexual. Então, você entender qual o indivíduo que determina o sexo de um filhote ou do filho é fácil, né? Você só tem que saber qual indivíduo ele é heterogamético. Por exemplo, no caso dos seres humanos, o homem é heterogamético, ou seja, no cromossomo sexual, no par 23, o homem é XY. Então ele tem 2 cromossomos diferentes para determinar o sexo. Já a mulher é homogamética. Por quê? Porque ela produz sempre óvulos iguais, sempre contendo X. Porque o cromossomo sexual é o quê? É XX. Entendeu? Então, é fácil você lembrar disso aí. Então, quem vai determinar o sexo é o homem. Porque o homem, ele fecundando um espermatozoide com X, vai nascer uma menina. Porque X com X, menina. Se fecundar um espermatozoide com cromossomo Y, X e Y vai dar menino.
tá? Então, algumas espécies de animais, elas têm aí uma diferenciação. Então, você tem algumas aves, por exemplo, que é a fêmea, que é heterogamética. Então, isso não define nada de quem manda ou simplesmente o camarada tem vontade de nascer o sexo masculino e feminino. Não, é simplesmente a sorte, o azar. É sempre 50% de chance de nascer macho ou fêmea, menino ou menina. Sempre 50% de chance. Não tem um meio termo disso daí, tá bom? Dentro da determinação sexual, nós falamos também das heranças ligadas ao sexo, tá? O que seria as heranças ligadas ao sexo? As heranças ligadas ao sexo são referentes a anomalias, características que acabam vindo junto com o cromossomo X. Então, se ela vem junto com o cromossomo X, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que o homem só tem um X e a mulher tem 2. Então, se a mulher recebe um cromossomo X com alguma anomalia, ela simplesmente tem um outro X para compensar essa anomalia. Então, às vezes, ela pode ser portadora da característica, mas não ter a característica de anomalia, certo? Defeituosa, seja o que for. O homem, se ele recebe um X defeituoso, simplesmente o que vai acontecer? Ele não tem como ser portador, porque ele só tem um X, então ele já vai ter anomalia. Então você vai ter a maior probabilidade, obviamente, de ter nos homens do que nas mulheres. Nessa imagem aqui que você está vendo, fala sobre, por exemplo, a hemofilia, que é ligada no cromossomo X, que é um problema de coagulação sanguínea que a pessoa acaba não tendo, né? Então aqui você consegue ver nessa imagem exatamente esse cruzamento e ver que a mulher pode ser portadora e às vezes infectada somente quando ela recebe um cromossomo X recessivo, né? Com a característica tanto do pai quanto da mãe. Aí sim pode acontecer dela acabar sendo afetada, tá bom? Então isso aí é importante você lembrar dessa característica, tá? Agora sobre evolução. O que você precisa saber sobre evolução? Embora nós estejamos num colégio confessional, nós somos criacionistas, acreditamos que Deus criou todas as coisas, não é criacionismo que vai cair na prova do PAS. Vai cair sobre evolucionista. Então você tem que conhecer as ideias evolucionistas e na hora da prova eu sempre brinco com os alunos em sala de aula, e vocês vão lembrar disso, que você tem que ser o maior evolucionista do mundo. Ah, mas eu sou criacionista, não acredito. Não, você vai ter que ser evolucionista na hora de você chegar e pegar a sua prova. Por quê? Porque você tem que pensar dessa forma na hora de você resolver. Então você tem que entender que a ideia evolucionista, ela fala de evolução, ela fala de aquisição de novas características e o indivíduo acaba se tornando uma espécie diferente. Então você tem, por exemplo, uma árvore genealógica, né, ou árvore filogenética da forma que você está vendo aqui, ó. Eles acreditam o quê? Que havia um ancestral comum, certo? E esse ancestral único, igual para todas as espécies, de todas as complexidades possíveis, então existia um ancestral comum, que daí foram adquirindo características com o passar de muito tempo, né? Então a evolução sempre trabalha com a escala de milhões de anos, e foram adquirindo novas características. Conforme foi adquirindo novas características, foram criando novas espécies, até chegar ali no topo da cadeia alimentar de complexidade, que seriam os seres humanos, certo? Então, você tem que entender que há essa aquisição de características novas. E aí há muitas ideias modernas, por exemplo, na ideia de evolução química, né? Você tem, por exemplo, a ideia de Oparin, né? Que acreditava na atmosfera primitiva. Então tinham lá 4 componentes gasosos na atmosfera, uma atmosfera muito quente, cheio de raios, sem oxigênio, que quando vinham esses raios, batia nessas quatro moléculas, elas acabavam se unindo e formando aminoácidos. E com o passar do tempo a Terra foi esfriando e esses aminoácidos foram caindo numa água chamada de sopa orgânica, né? Onde foi tendo ali o que? A união desses aminoácidos formando as proteínas. E essas proteínas formando daí os primeiros seres vivos.
Então, por isso que você sempre vai ver na ideia evolucionista que os nossos ancestrais começaram primeiro no meio aquático e com o passar do tempo foram evoluindo e foram saindo do meio aquático para o meio aéreo, para o meio terrestre e tudo mais, certo? Mas você tem indivíduos que ainda são dependentes da água para reprodução, como acontece, por exemplo, com os anfíbios, tá? Da mesma ideia evolucionista, você tem, por exemplo, dos vegetais. Você tem a briófita, que são os musgos, totalmente dependente da água, sem vaso condutor de seiva, que seria o quê? O ancestral para todos os outros seres vivos, no caso vegetais, né? E aí você tem já as samambaias, as pteridófitas já com uma condução, você já tem ainda dependente da água, e aí você tem a evolução maior que chegou para as gimnospermas, né, simplesmente independente da água para sua reprodução, e aí depois você tem as angiospermas com os seus frutos. Então você percebe que vai adquirindo características as espécies e elas vão se evoluindo, né, vão se adaptando diferente, vão ficando em lugares diferentes, vão ter necessidades diferentes. Agora, dois indivíduos que trabalharam com essa ideia evolucionista. Tem uma ideia que já não é tão aceita, mas ainda cai em provas, que é o lamarquismo. Então o lamarquismo, ele acreditava naquela teoria do uso ou desuso de um determinado órgão. Então ele acreditava o quê? Quando você não usa um órgão, esse órgão simplesmente ele iria se atrofiar e iria se tornar inexistente em você. Né? Então, se o seu ancestral, por exemplo, tinha asa e você não utilizou, o indivíduo posterior, ele simplesmente foi atrofiando essa asa e criou, quem sabe, membros anteriores, né? Membros superiores. Então, essa é a ideia de você não utilizar um órgão. Né? Existem espécies de peixes, por exemplo, que são idênticas. O que muda é que uma enxerga e outra não. Uma vive em zonas fóticas, próximo à superfície da água, com radiação solar, né? E outros que são em zonas afóticas, zonas que não têm luz. E aí eles simplesmente foram atrofiados, os olhos são brancos, não conseguem enxergar, entendeu? Então é esse tipo de ideia do lamarquismo. Ao mesmo tempo ele acreditava que quando você utilizava muito um órgão, ele acabava se desenvolvendo. Então os flamingos, por exemplo, ele acreditava que os flamingos tinham perninhas curtinhas. Conforme eles foi aumentando o nível de água onde eles viviam, houve a necessidade deles usarem muito a perna para poder se esticar, e isso foi passando para os seus genes. Claro que não aconteceu de esticar a perna de um dia para o outro, eles não defendem isso. Eles acreditam que isso foi passando para sua prole de micros e micrômetros, nanômetros, com o passar de muito tempo, até você chegar no flamingo hoje ele ter as pernas bem compridas. A mesma ideia com a boca do tamanduá, a tromba do elefante, o pescoço da girafa, a orelha do coelho, entendeu? Então a utilização dele. A ideia mais aceita seria a ideia do darwinismo naturalista, que seria a da seleção natural. Então a ideia de Darwin, ele defende que os indivíduos eram de diferentes características. Né? Então, por exemplo, existiam coelhos talvez de orelhas pequenas e orelhas grandes. Mas uma mudança ambiental, uma mudança de localidade fez com que os indivíduos que conseguiram se adaptar foram aqueles que tinham orelha maior. E aí foram selecionados naturalmente, ou seja, foram extintos, morreram esses indivíduos que simplesmente não conseguiam se adaptar a esse meio que eles estavam. Então essa é a ideia naturalista, essa é a ideia do darwinismo, tá bom? Outra coisa que é bom vocês darem uma olhada na apostila de vocês seriam também da evolução humana. Lá na apostila de vocês tem desde os ancestrais até chegando ali próximo dos seres humanos. Então a espécie humana, por exemplo, você tem na apostila de vocês, veio, como nós somos hoje, veio ali de 150 a 200 mil anos para cá, veio a espécie humana como a gente conhece hoje, com as características que tiveram hoje. E aí você vai para trás e você vai voltando até chegar ali aproximadamente 4 milhões de anos, onde tem os primeiros símios que tiveram características ali já desenvolvidas e semelhante ao que nós temos hoje. Lembra que
A ideia evolucionista, ela não diz assim que, não, os macacos, do nada pode aparecer um macaco tendo um bebezinho humano. Não, gente. O que eles acreditam é que uma determinada espécie de símio, uma determinada espécie de macaco, foi essa espécie que acabou gerando o quê? Novas características, e isso foi passando para sua prole com o passar do tempo, por mutações aleatórias, até você ter uma mudança na postura, na coluna vertebral, né, nas habilidades com a mão e os pés, na mudança dos pés, né, na ausência e diminuição de pelos, né, a destreza, a inteligência, tudo isso foi mudando de acordo com a ideia de evolução. Quando você vê, por exemplo, as artes gráficas feitas de indivíduos, desde lá da Lucy, por exemplo, que era uma símil mulher ancestral dos seres humanos, até chegar no ser humano hoje. Então você percebe que eles simplesmente foram tendo ali as suas evoluções, as suas mudanças, as suas características que foram mudando. Então não vai acontecer, de acordo com a ideia evolucionista, de nenhum ser humano ter um filho macaco e vice-versa, entendeu? Então a ideia evolucionista ela não abrange isso. Claro que, mais uma vez eu digo, a nossa ideia do colégio é confessional, nós somos criacionistas. Então nós temos muitos e muitos empecilhos dentro de várias teorias, muitos questionamentos dentro de todas as teorias evolucionistas, mas essas teorias você tem que acabar esquecendo para chegar na hora lá, não acabar se confundindo. Por exemplo, nós criacionistas acreditamos que os fósseis são as maiores provas para o criacionismo. Já o evolucionista entende que os fósseis é a maior prova para a evolução. Entendeu? Então é nesse pensamento que você tem que acabar chegando para fazer a sua prova. Bom, e para a gente finalizar os últimos minutos que a gente tem, vamos relembrar um pouquinho sobre ecologia, tá bom? Então, os fundamentos da ecologia, desde ali de todas as suas definições do que é habitat, o que é nicho ecológico, os níveis de organização dos seres vivos. Então você tem aqui até um exemplo da molécula do átomo para formar a água que vai estar presente nas células, a união de células formando tecidos, a união de tecidos formando os órgãos, a união de órgãos formando sistemas, sistemas formando um ser vivo, um organismo, um ser humano, por exemplo. Organismos de mesma espécie formando a população, populações diferentes num determinado local a gente chama de comunidade, as comunidades mais os seus ecossistemas juntos, mais o ambiente da flora onde vive a gente chama de ecossistema. E a união de todos os ecossistemas da Terra a gente estuda como biosfera. Então esses seriam os níveis de organização dentro da ecologia. Agora, itens que você não pode deixar de dar uma pesquisada e uma relembrada. Primeiro, cadeia alimentar e teia alimentar. Estude principalmente os fluxos de energia, tá? Como que ocorre essa passagem de energia? Né? Lembra que você não tem que estudar cadeia alimentar dizendo o tal fulano come tal fulano. Não, um indivíduo serve de fonte de energia para outro. E lembrando que o indivíduo ele apenas disponibiliza de fonte de energia para próximo nível trófico seguinte apenas 10%. Então de tudo aquilo que ele se alimenta, ele pega 90%, utiliza para o metabolismo dele e dispõe de apenas 10% para o próximo nível trófico. Então lembrando que a cadeia alimentar começa com os produtores, né? E aí você tem o consumidor primário, secundário, terciário e por aí vai. Lembrando que o consumidor primário ele pode ser onívoro, como acontece conosco, que nos alimentamos de vegetais e de animais, ou ele deve ser herbívoro. Então você nunca vai ter consumidor primário um carnívoro. Por quê? Porque o nível trófico abaixo do consumidor primário são os produtores, tá? Já no consumidor secundário, você vai ter que ter um indivíduo carnívoro, né, ou hematófago, ou insetívoro, alguém que se alimenta de outra espécie de animal, né? Ou um indivíduo que se alimenta tanto de animais quanto de vegetais, tá bom? E lembrar também da ação dos decompositores,
Fungos e bactérias que vão decompor toda a matéria orgânica e introduzir ali aquilo que foi retirado da matéria orgânica no solo para a gente começar o ciclo de vida, né? As teias alimentares, lembrando que a cadeia alimentar ela tem um fluxo de energia unidirecional e as teias alimentares têm um fluxo de energia multidirecional. Então, uma única espécie às vezes serve de fonte de energia para tantas outras que pode acontecer. Outra coisa que vai cair na prova da UEM são as pirâmides ecológicas. Nós temos 3 pirâmides. Então, a pirâmide de biomassa, dá uma olhada lá, paralisa o vídeo, olha. Pirâmide de energia, paralisa lá e dá uma olhada. E a pirâmide de números, tá? Então você tem que saber também o seguinte, a pirâmide de números, ela pode ser direta, ela pode ser invertida, dependendo da quantidade de indivíduos. A pirâmide de biomassa, ela sempre vai ser assim, direta, ou invertida se a gente estiver falando do meio aquático. Agora a pirâmide de energia, gente, ela sempre vai ser direta. Por quê? Porque sempre o produtor vai ter mais energia do que os consumidores. Então essas são dicas importantes para você poder estar lembrando, tá? Outra parte da ecologia que é muito importante seriam as sucessões ecológicas, tanto sucessão primária quanto sucessão secundária. Então a sucessão primária é aquela sucessão que acontece num lugar onde nunca houve vegetação antes, tá bom? E a sucessão secundária é naquele lugar onde já havia vegetação, então isso significa que já tinha ali um substrato de terra, de matéria orgânica para crescer uma nova comunidade, certo? Já na sucessão primária, ele é pode ser uma rocha, por exemplo, que não tenha matéria orgânica nenhuma. Né? Então aí o que vai acontecer? Com o passar do tempo vai aumentando a sedimentação ali dessa matéria orgânica para com que possa chegar até uma comunidade clímax, que seria uma comunidade onde ela está no limite da quantidade de seres vivos, tanto de animais, vegetais e tudo mais. Então ela está vivendo ali em homeostase, adaptação, tudo certinho. E a última coisa que você precisa dar uma lembrada sobre ecologia, não, a penúltima na verdade, seria os ciclos biogeoquímicos. Biogeoquímicos, a gente tem aula falando sobre isso gravada lá no ICLES ou no meu canal, lá Nelson Júnior Biologia, sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, ali você tem ciclos importantíssimos para você lembrar da água, do oxigênio, do nitrogênio, do carbono, do fósforo, todos esses ciclos estão lá bem explicadinho. Cada um deles, quem participa disso, então é muito importante que você dê uma relembrada nisso daí, tá bom? E por último, aquilo que você vai estudando vai ajudar até na sua prova do Enem, que é sobre desequilíbrio ambiental. Então tudo que você lê de reportagem na apostila que falar sobre desequilíbrio ambiental, que geralmente são ações antrotípicas, né, causadas pelo homem, né? Então você tem ali poluição da água, poluição sonora, poluição atmosférica, né? Então todo tipo de poluição que te referir simplesmente é um tipo de desequilíbrio, porque você simplesmente está acrescentando em cadeias alimentares, em ecossistema, aquilo que simplesmente não vai ser daquele local, né, para aquele lugar, né? Então, por exemplo, uma coisa que sempre acontece, eu vejo lugares que acaba tendo um desmatamento, aí vai alguém lá às vezes até de boa fé, não, eu vou fazer um reflorestamento aqui. Aí o cara vai lá e faz uma floresta de eucalipto. Gente, primeiro que reflorestamento é você plantar aquilo que tinha naquele lugar. Então, chamando ali um biólogo, um engenheiro florestal, antes desse desmatamento, ele vai conseguir identificar todas as espécies que viviam ali. Ah, não, mas já desmatou. Então ele vai pesquisar lugares próximos, espécies próximas que vivem naquele ambiente, naquele tipo de solo, naquele tipo de clima, naquele índice de pluviométrico, índice pluviométrico de água, de chuva, e eles vão acabar recolocando ali. E ali vai demorar algum tempo, mas vai voltar a virar uma floresta linda e bela como era nativa.
Quando você coloca eucalipto, o eucalipto ele não ajuda na diversidade biológica, porque as folhas do eucalipto, quando caem, elas liberam substâncias que elas impedem a proliferação de outras espécies vegetais. Então você vai ter no máximo algum capim ali, algum matinho ali, né, que é muito resistente, que acaba crescendo em mais nada. Né? Não é como acontece na floresta de coníferas, por exemplo, que você tem lá muitas espécies que ficam no meio entre os grandes pinheiros, entendeu? Então, simplesmente tem que entender dessa forma, que é uma forma de resolver esse desequilíbrio, tá bom? Pessoal, o nosso tempo está acabando. Espero que tenha ajudado muito isso para vocês, tá? Então dá uma olhadinha aí na sua apostila, como eu disse, vá paralisando o vídeo para poder estudar e vai ser, acho que, uma revisão legal. Eu acho que as aulas elas vão sair ali, acho que por semana, mais ou menos, né? E então você pega aquela semana só biologia, beleza, então eu vou dar uma revisada aqui em biologia também. E fica ali aquela semana, pega ali umas 6 horas de estudo por dia, né? Revisando esse conteúdo aí, paralisando, estudando, anotando, escreva bastante, que isso ajuda na memorização e na compreensão e que com certeza você vai conseguir tirar uma nota bem legal aí, tá bom? Deus abençoe vocês, que esse ano aí venha de muita coisa boa, a gente possa se ver a qualquer momento e aí quando você for aprovado, você manda, professor, valeu, aquele dia lá foi legal, beleza? Fico com Deus, adoro vocês, um grande beijo, um grande abraço. Se cuidem. Tchau, tchau.